Fala meninas, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Professor Bruno por aqui, começando a aula de 1º de abril, terça-feira, aula pré-prova, né? A última aula antes da prova da disciplina de técnicas de posicionamento. Então, só relembrando nosso cronograma, a aula de hoje gravada, né? Dia 1º de abril, aula gravada, dia 3 de abril, prova, tá? Com as mesmas regras aí que nós estamos acostumados em relação às provas, tá bom? Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. Essa aula aqui, eu costumo dizer que ela é a aula mais difícil para mim. E acredito que para vocês também. Por quê? Porque eu preciso dar uma aula sobre assuntos práticos de maneira teórica, tá? E aí o meu desafio é o quê? É transformar essa aula em algo o menos cansativo possível para que vocês não se decepcionem com a área que vocês escolheram, tá? Porque assim, eu não tenho um mamógrafo, né? Eu não tenho a oportunidade de estar pessoalmente com vocês, explicando sobre cada posicionamento, e isso acaba fazendo com que a gente perca um pouco da qualidade, tá? Mas eu vou me esforçar ao máximo aqui para tentar fazer o meu melhor, né, para tentar explicar para vocês da melhor forma possível. E só uma coisa, tá? Deixa eu passar aqui o slide que fala especificamente a respeito dos posicionamentos. Por que que eu falo que ela é uma aula ingrata? Porque nós temos aí 18 posicionamentos diferentes, em que em experiências passadas eu tinha o costume de falar sobre cada posicionamento e cada parâmetro, acabava se tornando assim uma aula extremamente longa com muita informação, porém extremamente cansativa. E dessa vez, o que que eu vou fazer? Eu vou me ater a explicar aí os posicionamentos, os posicionamentos que são a rotina da mamografia e os outros posicionamentos. Eu vou falar para vocês aí, né, porque assim, nós temos uma rotina e nós temos as incidências complementares. Nas incidências complementares, eu vou falar para vocês mais no que ela se diferencia da rotina ou entre si, tá? Claro que vez ou outra eu vou acabar falando um pouquinho sobre algum tipo de angulação, como o paciente vai ficar, mas eu vou me ater principalmente às estruturas que serão visualizadas, tá? Para que serve aquela incidência. Em relação às manobras, a mesma coisa, tá, gente? Porque justamente para que eu não as canse, para que eu também consiga organizar os meus pensamentos aqui, sem que a aula fique extremamente cansativa, extremamente maçante, extremamente longa, beleza? Desse modo, vamos começar aqui, ó, falando sobre as incidências de rotina. Só que antes de falar sobre as incidências de rotina, eu preciso estabelecer um alicerce com vocês aqui, tá? Por quê? Dentro da mamografia, como dentro da tomografia, dentro do raio-x, dentro do ultrassom, dentro da ressonância, nós temos protocolos de visualização. Ou seja, o que que é um protocolo? É uma, entre aspas, né, são algumas regras que o nosso trabalho se baseia, tá? Por exemplo, vou trazer um exemplo mais fácil primeiro, né? Todas vocês são formadas, né? Todas vocês acredito que já tenham passado pelo estágio também, né? E aí, se nós nos lembrarmos dos posicionamentos que nós realizamos lá no estágio, né? Qual foi o posicionamento que nós mais utilizamos durante o estágio? Ou então, se alguma de vocês trabalha na área, né? Qual foi o posicionamento que vocês mais utilizam na vida profissional de vocês? E aí, eu acredito que com certeza vocês me falarão o seguinte, professor, o posicionamento que eu mais utilizo é o PA de tórax, um dos mais utilizados, tá? Por isso que eu quis trazer esse exemplo para vocês, para a gente discutir um pouquinho como que nós protocolamos uma imagem, né? Como que a gente faz uma imagem baseado nas regras que ela atribui. Então, deixa eu abrir ela numa imagem, uma guia maior aqui para vocês verem. Beleza, tá tudo gravando.
E vocês ainda estão vendo essa tela, mas não é essa tela que eu preciso que vocês vejam. Eu preciso que vocês vejam esta aqui. Deixa eu parar a apresentação. Agora sim. Aqui. Eis o PA de tórax, tá? Como eu falei, uma das incidências que nós mais fazemos aí, né, no nosso serviço como técnicos de radiologia. Se a gente for falar sobre protocolo de visualização, o que que nós temos aqui? Nós sabemos que nós não podemos cortar nem o limite superior do pulmão, nem o limite inferior, tá? Então, vamos lá. Quando a gente vai fazer a imagem, existem alguns protocolos que nós temos que obedecer em relação ao posicionamento do paciente. Opa, então se eu vou fazer um PA de tórax, esse paciente tem que estar virado de frente para a estatina, tá? Isso é parte do protocolo. Outra coisa, o paciente precisa estar ou com as mãos na cintura e dobrando, né, virando aí, né, rodando o ombro anteriormente, para justamente tirar a sobreposição das escápulas de frente dos pulmões, tá? Outra coisa, o raio-x precisa ser realizado aí com o pulmão em inspiração máxima, ou seja, o paciente precisa respirar fundo e segurar, né, justamente para que o pulmão esteja cheio de ar, e nós posicionamos o tubo a 1,80 m de distância, justamente para que a gente tenha uma qualidade de imagem, ah, entre outros aspectos, tá? Então, se nós pensarmos sobre os protocolos que nós aplicamos para se fazer uma imagem perfeita, espera-se que a imagem também seja perfeita. E aí nós vamos para o protocolo de visualização, que é o que eu quero trazer para vocês aqui, tá? Nessa imagem aqui, qual que é o protocolo de visualização? Não posso cortar nem o limite superior, nem limite inferior. Limite superior, nós temos aqui o ápice pulmonar. Limite inferior, nós temos os seios costofrênicos. Opa, não cortamos nada, tá? Mas para que eu possa atingir esse protocolo perfeitamente, eu preciso respeitar as regras que eu falei para vocês agora há pouco. Bem como eu preciso também colocar o raio central posicionado lá em T7, que é o meio do caminho, para que o meu para que a minha colimação seja perfeita e para que o meu exame seja visualmente perfeito, ou seja, para que eu possa entregar a melhor imagem para diagnóstico possível. Beleza? Acho que entendemos aqui sobre protocolo de visualização, tá bom? Agora vamos para a mamografia, que é o que nos interessa, né? Deixa eu voltar a apresentar o slide para vocês aqui e vocês já vão entender por que que eu contei toda essa história aqui. Legal. Aqui, nessa imagem, nós temos uma incidência, um protocolo de visualização para incidências de rotina, sendo elas CCD, ou seja, crânio caudal, e MLO, que é a médio lateral oblíqua, tá? No protocolo de visualização dessa imagem, o que que eu tenho? Eu tenho que vai aparecer uma mancha muito branca aqui. Essa mancha branca de grande densidade, né, de densidade grande, é o músculo peitoral maior. Opa, então o músculo peitoral maior vai aparecer em evidência em imagens crânio caudal e médio lateral oblíqua. Beleza? Uma vez que eu tenha o músculo peitoral aparecendo bonitão aqui, lá embaixo vocês vão perceber que nós vamos enxergar toda a circunferência da mama de maneira perfeita, tá? E aí o que que eu vou, como que é um protocolo de visualização nesse caso aqui, ó? Em incidências crânio-caudal comparativas, ou seja, mama direita e mama esquerda, traçando-se uma linha média em direção às papilas, não sei por quê, mas essa minha linha era para estar cortando as duas papilas aqui. Depois eu vou corrigir no slide para vocês, mas esse pontilhado vermelho era para cortar as papilas de uma a outra, tá?
Então, ó, traçando-se uma linha média em direção às papilas, o que estiver acima da linha é lateral e o que estiver abaixo é medial. E aí, gente, é fácil de você deduzir por quê? Porque essa região aqui, se vocês observarem bem, é a região torácica. E essa região aqui é a região axilar. Então, tenham na cabeça de vocês que a região da mama que termina mais ah, bruscamente é a região peitoral. Logo, sendo a região peitoral, o que está abaixo dessa linha traçada entre as papilas, ou seja, tá para a parte de baixo aqui, sempre vai ser medial. E o que está acima da linha vermelha, ou seja, mais localizado próximo às axilas, vai ser lateral, tá? E aí, isso aqui para incidências crânio-caudal. Vamos dar uma olhada agora nas incidências médio-lateral oblíqua, tá? Em incidências MLO ou médio-lateral oblíquas comparativas, traçando-se uma linha média em direção às papilas, o que estiver acima da linha é lateral e o que estiver abaixo é medial. Mesma regra, tá, gente? Tudo que está acima e tudo que está aí mais próximo do músculo peitoral maior, que é essa mancha branca aqui, vai ser lateral. Tudo que está mais próximo dessa terminada brusca da mama, né? E mais escurinho aqui, vai ser medial. Acho que deu para acompanhar o raciocínio, né, gente? Então vamos lá. Incidência crânio-caudal. O que que nós não podemos esquecer aqui, gente? Incidência crânio-caudal, o raio central, ele vai entrar de cima para baixo, tá? Nós não podemos esquecer aqui. Crânio, parte de cima, caldo, né, ou cauda, parte de baixo. Então, o raio central ele vai entrar da cabeça em direção aos pés, beleza? Na incidência crânio-caudal utilizada na rotina do rastreamento do câncer de mama, o posicionamento da mama no chassi privilegia a exposição dos quadrantes mediais da mama, pois esses podem não ser bem avaliados na incidência médio-lateral oblíqua. Opa, então aqui, gente, nesse posicionamento, nós temos aqui, ó, a paciente, ela vai estar aí quase que em paralelo em relação ao compressor, como vocês estão vendo aqui, ó. Então, ó, a mama, a paciente, ela está de frente para o compressor, né? Então, a mama, ela privilegia aqui a exposição dos quadrantes mediais, ou seja, os quadrantes mais internos da mama, tá bom? Só que, na imagem, parece que ela está de frente, tá? Só que nós vamos ver nos parâmetros aí que, na verdade, ela tem que estar com uma leve rotação de 5 a 10 graus na direção do lado medial, ou seja, ela tem que rodar o corpo dela um pouquinho para dentro, né? Justamente para que o lado medial, né, o lado medial da mama, fique mais próxima ao compressor, tá? Para que possa evidenciar justamente a região medial que lá na incidência médio-lateral oblíqua isso quase não aparece, tá? Então, ó, os parâmetros aqui. Paciente posicionada de 5 a 10 graus na direção do lado medial, papila apontada para a frente do aparelho, mama posicionada no meio do buque, ó. Então, tudo isso a gente está vendo aqui. Paciente posicionada, rodada aí pouquinho, né, de 5 a 10 graus em direção ao lado medial, a papila apontada para frente em direção na frente do aparelho, tá? A mama ela está centralizada no meio do buque, que deve estar ajustado a uma altura confortável ao paciente. Verificar se o mamilo está centralizado e perpendicular. A paciente deverá estar com a cabeça voltada para o lado da mama em estudo, com o ouvido encostado no protetor facial. Então, ó, percebam aqui, gente, que aqui nós temos ah, algumas informações, elas vão se repetir, inclusive até o final. Como, por exemplo, essa situação do book estar numa altura confortável ao paciente, isso aqui é em todos os exames, tá, gente? Nós temos que prezar aí pelo conforto da paciente, né? Então, isso aqui é um parâmetro que eu não vou repetir mais, tá? Porque todos os posicionamentos precisam estar com o book numa altura confortável, tá? E aí, vamos lá.
Mesma coisa, a questão de você posicionar a mama no centro do book, tá? Por quê? Porque além do exame precisar ser conclusivo, ele precisa ficar bem distribuído, né? Como diria o professor Danilo Sanches, lá no curso de radiologia convencional, né? De radiologia regular, vamos dizer, né? O exame precisa estar esteticamente agradável, né? Precisa estar bonito. As estruturas precisam estar centralizadas no fio, tá? Para que o exame possa ser considerado um exame bem feito, tá bom? E aí, aqui que nós temos mais de parâmetros. Como você tem uma incidência crânio-caudal, ou seja, entra em cima e sai embaixo, o tubo vai estar, não tem angulação nenhuma, ou seja, angulação do tubo 0 graus. Lembra que eu falei para vocês da compressão? Então, a compressão ela vai ser panorâmica, ou seja, a compressão ela vai ser na horizontal, e aí nós temos aqui, ó, 18 ou 24 polegadas, né? Polegadas não, centímetros, desculpa. Compressor panorâmico. Então, assim, ó, é 18, na verdade, isso aqui é 18 por 24, tá, gente? É 18 por 24 aqui. Depois eu corrijo e mando para vocês. Compressão gradativa, né? Lembra que eu falei para vocês da compressão? Então, aqui nós vamos ter de 11 a 18 quilograma força, ou 18 newtons, tá? Então, é mais ou menos aí de 11 a 18 quilos de compressão que deve ser gradativa. Você não vai colocar os 18 quilos de uma vez. Você vai colocando aos poucos, depois de conversar com a paciente, depois de falar para ela que o exame vai ser um pouco desagradável, mas que vai ser rápido e que se ela colaborar, ela pode, os efeitos aí, né, da dor, do desconforto vão ser mais fáceis de se controlar, né? E por fim, a visão radiológica vai ser quadrante medial, bastante evidenciado, porque, ó, percebam aqui, ó, que nesse caso, você quase não tem o músculo peitoral, tá? Você até enxerga uma sombrinha dele aqui, ó. Mas o quadrante medial, ele fica muito bem visualizado nessa imagem aqui, tá? E o quadrante lateral também, mas aí você, na verdade, você vê a mama de cima, né? Então você tem dois lados da mama muito bem visualizados, certo? Agora vamos para a incidência complementar dela, que é a médio lateral, que também faz parte da rotina da mamografia, tá? Incidência médio lateral oblíqua. Por causa de sua morfologia, ao se realizar incidências da mama, teremos alguns pontos cegos, né? Lembra? O formato da mama às vezes não permite que a gente acesse alguns locais por meio da imagem. Então, por isso que a gente tem que fazer incidências que se complementam para que a gente possa atingir diferentes pontos dessa mama, tá? No caso da incidência médio-lateral oblíqua ou MLO, cobrimos o ponto cego deixado pela CCD, que aqui no caso são os quadrantes superior e inferior. Então, gente, enquanto nós temos aí uma boa visualização dos quadrantes medial e lateral na CCD, aqui nós vamos ter uma visualização melhor dos quadrantes superior e inferior. E olha quem que aparece bonitão aqui, ó. É o nosso querido músculo peitoral maior, beleza? Então, ó, quais são os parâmetros que nós vamos utilizar nesse exame? Verificar se a paciente está com os ombros relaxados para evitar contração muscular e dificultar o posicionamento. Então, aqui, gente, é a humanização do tratamento, tá? É o fato de você chegar para a paciente e falar para ela, olha, vai tá tudo bem, tal. É um exame, a gente sabe que é um exame desconfortável. À medida que você está ali fazendo o seu trabalho bem feito, né, falando sobre as dificuldades que ela vai enfrentar, mas que ela, se ela enfrentar, se ela colaborar, a coisa vai funcionar bem, você começa a deixar a paciente relaxada, tá? E aí você evita alguns problemas físicos da imagem, né? Como, por exemplo, uma retração da mama, a mama não está muito bem posicionada, por quê? Porque a paciente está com dor, está puxando e tudo mais, né? O que que vai se diferenciar aqui, ó? Elevar o braço da paciente e verificar a altura do buque. Mais uma vez, questão aí de deixar o book numa altura confortável para paciente. Só que, ó,
com o braço do lado examinado em um ângulo de 90 graus com o tórax, que é exatamente isso que nós estamos vendo aqui, tá? Como é uma incidência oblíqua, a angulação do tubo vai ser de 45 graus, ou seja, ó, estão vendo aqui, ó, que o raio ele está entrando de maneira obliquada. Por isso que nós conseguimos enxergar muito bem quadrante medial, quadrante superior e quadrante inferior, tá, gente? O que não era possível na CCD, tá? Compressor, mesma coisa, de 18 por 24, compressão 11 a 18 newtons, e a visão radiológica que nós vamos ter aqui vai ser quadrante superior e quadrante inferior, tá? Então, gente, essas são as duas incidências de rotina, as incidências que vocês mais vão realizar durante o trabalho de vocês aí como técnicas especializadas em mamografia, beleza? Agora, vou passar para vocês aí as outras incidências, né? Aqui, ó, aqui eu vou deixar, depois eu vou deixar a apostila para os slides para vocês darem uma olhada, porque tem um passo a passo de como que vocês vão realizar o posicionamento da mama, como que vocês vão acomodar a paciente em relação ao equipamento, tá? Então, é um material bastante explicativo em relação a isso, tá? E aí, como eu falei, eu vou me ater aí a falar especificamente agora sobre as diferenças entre um posicionamento e outro, tá? Justamente porque nós temos essa dificuldade de eu não poder demonstrar para vocês como fazer. Então, vamos lá. Então, ó, crânio caudal, todas essas informações aqui, vou passando e depois eu deixo no slide lá, tá? Ah, médio lateral oblíquo a mesma coisa. E aí, ó, vocês podem ver que a cada posicionamento que eu deixar com vocês aqui, vocês vão ter aí uma tabelinha descritiva do posicionamento, né? E aí fica mais fácil também de vocês memorizarem, beleza? Então, ó, passo a passo, angulação do tubo, como o paciente vai estar localizada, né? Como ela vai estar posicionada, questão do braço da paciente 90 graus em relação ao tubo aqui, né? Tudo mais, ó, a mama sendo posicionada, um material bastante completinho que eu deixei para vocês aí, tá? Beleza. Agora vamos começar a falar sobre as incidências eh, complementares, tá? Uma delas é a lateromedial oblíqua, que ela, na verdade, ela é uma incidência complementar e ela vem ser aí como se fosse o contrário da médio-lateral. Por quê? Na médio-lateral, o raio central ele entra pelo lado medial, né? O raio-x entra pelo lado medial e sai na lateral. Aqui você está fazendo o quê? Você está entrando ao contrário, ou seja, o raio-x ele vai entrar, a radiação vai entrar pelo lado lateral e sair no medial, tá? Por isso que tem essa diferença. E aí, o objetivo dessa incidência é o quê? Desassociar tecidos, incluir prega inframamária, e ela vai ser utilizada principalmente em casos em que a incidência médio-lateral oblíqua não for possível de ser utilizada, tá? Por quê? De repente, a paciente tem um processo operatório ali, tem alguma lesão que impede isso, né? Tem essa questão do marca-passo superficial também, que pode atrapalhar, tá? Então, é importante vocês terem cartas na manga para que vocês utilizem caso a paciente não possa ser radiografada de um jeito, vocês radiografem de outro, tá? Qual que é o diferencial aqui? Na verdade, é essa questão do objetivo, tá? E outra coisa, os quadrantes que serão visualizados serão os mesmos da médio lateral oblíqua, quadrante superior e quadrante inferior, tá? Só que você vai ver do outro lado. Uma você vê do medial para o lateral e essa você vê do lateral para o medial, tá bom? Vamos seguindo aqui, ó. Então, ó, aqui vocês podem ver a imagem de como que o posicionamento funciona, tá? Essa aqui é mais simples, gente, então não tem muita coisa aqui para passar para vocês, tá? Agora nós vamos entrar no próximo, que é o médio lateral. E aí, essa imagem aqui, essa incidência, ela é feita a 90 graus, tá? É como se fosse um perfil da mama, tá? Ah, nesse caso aqui, essa imagem, né, essa radiografia aqui, ela tem alguns objetivos parecidos com as outras, né, que é a questão de desassociar tecidos, mas
Nesse caso específico, você pode utilizar ela para mulheres, né, para pacientes com gigantomastia, que é aquela condição onde a mulher tem a mama muito grande, tá? Então você utiliza essa incidência aqui para que você possa visualizar quadrante superior e quadrante inferior de uma maneira mais fácil, né? Porque assim, imagina só, se você for posicionar uma mulher com gigantomastia, de repente numa MLO ou numa LMO, talvez você não tenha um resultado tão conclusivo. E aí você pode utilizar essa incidência específica para que você faça um raio-x de perfil daquela mão, tá? E aí você consegue ah, dar uma, não uma maquiada, acho que a maquiada é uma palavra feia, né? Mas você consegue fazer, é aquela coisa, né? Como diz Mário Sérgio Cortella, fazer o melhor nas condições que você tem, enquanto você não tem condições de fazer melhor ainda. Já que a paciente tem algumas limitações que permitam ela fazer o posicionamento normal, aplica esse, porque esse aqui também será uma boa carta na manga para que você possa ajudar aí no diagnóstico, beleza? Então, ó, deixa eu ver, ó, como é que é feito aqui, né? Apesar que essa paciente não tem gigantomastia, né? Mas você pode observar, aí, ó, o raio central, o raio-x ele vai entrar na parte medial e sair lateral, tá? E aí vocês podem ver como que essa imagem fica no final do exame, beleza? Agora nós temos a incidência ah, contrária a ela, né? Que nós estamos falando sobre a médio lateral. Agora vamos para a lateromedial, tá? Lateromedial, raio-x entra pelo lado lateral, próximo à axila, e sai próximo ao osso externo aí, tá? Também é uma incidência complementar. E aí, qual que é o objetivo dela? Você vai utilizar essa incidência aqui principalmente em casos de que a paciente vai precisar fazer uma biópsia, e aí você utiliza ela para fazer as marcações pré-biópsia e pré-agulhamento, tá? E aí, qual que vai ser a angulação do tubo? 90 graus, em relação à paciente, tá? Então, assim, coisas fáceis e simples aí para vocês irem memorizando aos poucos, tá? Quadrantes visualizados, quadrante superior e quadrante inferior. Porém, aqui, ó, vocês vão ver que nesse caso, você vê uma grande porção do músculo peitoral, né? Na verdade, não vê uma grande porção, né? Mas você vê uma sombrinha dele passando aqui, ó, do músculo peitoral maior. E nesse caso aqui, ó, quase que ele não aparece, tá? Então é uma porção menor ainda do músculo peitoral que vai aparecer lá, tá? Mas é dessa forma que o posicionamento é realizado, beleza? Vamos seguir aqui. Agora, esse posicionamento é um posicionamento bastante interessante, que é a clivagem, tá? Basicamente, você vai fazer uma incidência crânio-caudal das duas mamas ao mesmo tempo, mas evidenciando o quê? Quadrantes mediais, tá? Então, essa incidência, ela é uma incidência comparativa. E aí, a essa incidência se dá o nome de clivagem, tá? Algumas coisas interessantes e importantes de se tratar aqui. Deixa eu vir aqui só um minutinho. Ah, não, não vai ter uma imagem falando sobre o que eu esperava que falasse. Mas vamos lá. Você percebe que você vai acabar utilizando aí um filme um pouquinho maior, né? Principalmente, eu acho que principalmente aí, eu acho, não, o 18 por 24 já é interessante, né? Porque na verdade você vai fazer uma incidência localizada dos quadrantes mediais. Então, o que ficar para fora da incidência não conta. O que vai contar aqui, o que é importante para a gente, são os quadrantes mediais, tá? Nesse caso, nós temos que tomar um cuidado com a paciente e fazer o quê? Pedir para que ela possa afastar, por exemplo, queixo, cabeça, né, para não haver nenhum tipo de sobreposição de imagem, tá? Ou então para que ela possa virar aí a cabeça, né, o rosto, para o lado oposto, justamente para que não saia nenhum tipo de estrutura que não deveria estar ali. Por exemplo, nariz, queixo, boca, nada disso, né? Então essa incidência é bastante interessante porque, ó, você pode ver, as mamas estão sendo posicionadas aí, as duas juntas, né? Mas a imagem final é essa aqui, tá? Tudo bem.
acaba que aparece uma sombra de alguma coisa aqui relacionada ao tórax, mas olha só como que essa imagem ela sai legal, né? Ó, quadrantes mediais bem evidenciados, beleza? Vamos para o momento water power aqui, né? Vamos tomar uma aguinha para continuar, conseguir falando, né? Afinal de contas, nós temos algumas coisas pela frente ainda, tá? Vamos lá. Próximas duas incidências, elas são bastante interessantes, porque elas têm um nome diferente, né? Que é a XCCL e XCCM, tá? Então ela vai ser a incidência que vai ter uma sigla um pouquinho maior. A XCCL, eu até trouxe uma imagem aqui, uma obra de arte para vocês darem uma olhada. Por quê? O nome dela é crânio caudal exagerada lateral, tá? Mas ela também pode ser conhecida como a incidência da Cleópatra no divã, tá? Não sei se vocês já viram algum filme ou viram alguma imagem como essa, né? As pessoas na antiguidade tinham o costume de elas não se sentavam em cadeiras, né, na beira da mesa ali para se alimentar. Elas se recostavam sobre o divã e justamente ficavam com essa parte axilar encostada no encosto do divã para que se alimentasse, né? Mais ou menos como essa imagem que nós vemos da nossa querida Cleópatra aqui, tá? Então, por isso que essa imagem, né, que esse raio-x é chamado, que essa mamografia é chamada de incidência da Cleópatra no divã, beleza? Qual que é o objetivo dela? O objetivo dela é para evidenciar toda a extensão lateral e principalmente cauda de Spencer, tá, gente? Então, ó, todo o quadrante lateral ele vai ser muito bem visualizado e a cauda de Spencer que chega aqui na região da axila também vai ser bem visualizada, tá? A angulação do tubo nesse caso ela vai ser de 90 graus. E aí ela vai ser, ó, crânio caudal, tá? Então o raio-x ele vai, a radiação ela entra de- da cabeça para os pés, tá? Então é um posicionamento realizado 90 graus, porém a paciente é quem vai estar aí meio que reclinada. Olha como é que, ó, pode ver a mama, ela tá ela tá posicionada aqui bonitinha, mas olha como que a paciente está. Parece que ela tá meio deitada de lado assim, né? Segurando ali quase que nessa imagem aqui me causa até um certo desconforto, porque parece que ela está sendo segurando, só sendo segurada pela mama, né? Então, assim, é um posicionamento um pouco mais desconfortável, mas ainda assim, ó, ele vai ser importante porque, ó, quando vocês olham a imagem, olha como que é a extensão da cauda de Spencer, né? Imaginem que a cauda de Spencer ela está guardadinha aqui dentro. Então, a gente consegue enxergar muito bem essa estrutura na imagem final, tá? Deixa eu ver se eu tenho. Ah, ela aqui, ó. Aqui é a famosa cauda de Spencer, ó. Então, quando você pede para a paciente aí deitar um pouquinho, né? Ficar recostada ali sobre o book, você consegue ver muito bem a cauda de Spencer aqui, ó, que é essa estrutura aqui. Bom, beleza? E aí nós vamos ter a XCCM, que é a crânio caudal exagerada medial. Enquanto nós tínhamos a Cleópatra deitada no divã, né, na incidência anterior, agora a gente vai ter ela meio que inclinada para frente, tá? Fazendo justamente o movimento contrário. Qual que é o objetivo dessa incidência? Ela é uma incidência em crânio caudal, ou seja, a radiação entra pela cabeça e sai pelos pés, tá? E o objetivo dela é evidenciar toda a extensão medial, tá? Esses daqui, gente, todas elas, tanto a XCCM quanto a XCCL, elas vão ser aí com angulação de 0 grau, beleza? E o quadrante visualizado, como eu falei para vocês, é toda a extensão do quadrante medial. Deixa eu ver se tem uma imagem aqui para mostrar para vocês. Ah, não vai ter. Mas, basicamente, o que que vai aparecer nela aqui? Eu não tenho a imagem, infelizmente eu não salvo. Depois eu mudo o material para você. Eu mando o material para vocês atualizado até o final da disciplina aí para vocês, pelo menos terem a imagem gravada na cabeça de vocês, tá? Basicamente, a XCCM, ela vai ter essa imagem aqui. Não vão ser as duas mamas, tá, gente? Vai ser uma mama só, porque ela se assemelha muito à clivagem. Porém, a clivagem é em relação às duas mamas e a XCCM é em relação a uma mama só. Então,
Basicamente, é como se nós tivéssemos essa imagem aqui pela metade, tá? E aí nós teremos uma XCCN, beleza? Aí agora aqui, nós vamos ter uma FB, ou crânio caudal de baixo para cima. FB vem de from below, tá? Que é crânio caudal de baixo para cima. Na verdade, seria uma caldo cranial, né? Basicamente, se a gente for pensar na questão do posicionamento, né? O raio central, o raio-x, ele seria feito de baixo para cima, tá? Tanto que a angulação do tubo nessa aqui vai ser de 180 graus. O objetivo dela é para quê? Para mamas pequenas, mamas masculinas e marcações pré-biópsia e agulhamento, tá? Então, mulheres aí que possuem mamas muito pequenas, ou então casos de pacientes masculinos que têm alguma queixa, farão aí a incidência FB, ou crânio caudal de baixo para cima, tá? O que vai ser visualizado? Quadrante lateral medial como uma crânio caudal convencional, tá? De cima para baixo, beleza? Olha como que ela aparece aí, ó. Aparece bonitinha, né? A mama bem pequenininha, aparece bonitinha na imagem aí para vocês. É que, infelizmente, aonde a fonte que eu peguei esse material aqui tinha essas imagens aqui com direito de imagem reservado, né? Mas assim que eu conseguir uma imagem, imagens melhores, eu atualizo o material, tá bom? Então, ó, FB, crânio caudal de baixo para cima, ou então caldo cranial, tá bom? Vamos lá, mais uma. Só essa aqui, FB. Agora vamos para a AT, que é a incidência axilar. Muito parecida aí com eu digo parecida no que diz respeito à visualização, muito parecida com a XCCL, tá? Por quê? Porque o objetivo dela é visualizar lesões na região das axilas, tá bom? O objetivo dela, incidência complementar, como eu já falei com vocês, é uma alternativa caso a incidência médio-lateral oblíqua não forneça uma imagem adequada devido ao pectus carinatum ou marca-passo saliente. Para auxiliar no diagnóstico de lesões na axila, documentar mama acessória e gânglios axilares, ou seja, em caso aí da pessoa ter aquela, porque existem, né, casos de principalmente mulheres, terem mamas acessórias, ou seja, terem mamas adicionais aí, né? Ou então algum tipo de lesão nas axilas, essa incidência é que vai ser utilizada aí para visualização dessas patologias barra condição, tá? Angulação do tubo de 45 graus e o quadrante visualizado nesse caso aqui, quadrante superior relacionado à parte axilar em toda a sua extensão, tá? E aí, ó como que essa imagem é realizada, ó. Pode ver que a mama mesmo, ela não está sendo comprimida. Quem está sendo comprimida aqui, ó, é a axila da paciente, tá? Ó, mais uma imagem aqui para mostrar para vocês. E essa aqui é o resultado final, tá? Aí aqui, gente, existe até um dispositivo aqui, né, que na verdade a compressão, por ela ser localizada, a gente acaba usando outros tipos de dispositivo, outros tipos de compressor, justamente para que a gente possa focar aí, né, focar a imagem, né, como que eu posso dizer? Me fugiu a palavra agora. Mas evidenciar a imagem, acho que essa é a palavra, tá? Evidenciar a lesão, a imagem que vocês realmente querem atingir aí, tá? E aí, nesse caso aqui, ó, nós já temos até uma descrição do problema, que é um nódulo oval isodenso e circunscrito. Nós já aprendemos em anatomia o que significa isso, né? Medindo de 3,8 centímetros. Então, ou seja, é um nódulo grande, tá? 3,8 centímetros. Localizado no prolongamento axilar direito, mais bem caracterizado a ultrassonografia de provável origem cutânea. Lembra que eu falei para vocês, gente, que dependendo do tipo de exame e dependendo do BIRADS que esse exame é classificado, você precisa fazer incidências complementares ou então exames complementares? Esse é um caso, tá? Porque a mamografia ela acaba sendo um pouco inconclusiva e acaba que o médico pede um ultrassom dessa mama, por assim dizer, tá? Justamente para que ele possa ter uma conclusão melhor aí e diagnosticar a paciente da melhor forma possível.
tá bom? Agora nós vamos ter aqui, vamos falar um pouquinho de algumas técnicas, tá? Que é a rolada lateral, rolada medial, que na verdade, qual que é o objetivo dessas roladas, né? De rolar a mão para um lado ou rolar para o outro? Para desassociar tecidos através da troca de quadrantes em caso de distorções ou assimetrias, ou seja, você rola a mama. Então, de novo, são incidências mais chatas de se realizar, né? Porque imagina, você meio que vai torcer a mama da paciente para fora ou para dentro, tá? Isso acaba trazendo um certo desconforto. Mas nesse caso é interessante por quê? Porque quando você faz aí, rola a mama para um lado ou para o outro, há uma troca de quadrantes, o que se torna, o que, né, no caso assim, você não consegue rolar muito, mas vamos pensar que é uma mama extremamente flácida. Minhas mãos são a mama, aqui é uma mama extremamente flácida. O que está superior, por exemplo, ele se torna lateral. E o que está inferior se torna medial. Então, ó, essa movimentação permite essa troca de quadrantes e aí você consegue visualizar melhor algumas lesões. Mesma coisa aqui, ó, rolada lateral, rolada medial. Opa, o que era superior se torna medial, o que era inferior aqui se torna lateral, beleza? E aí, no caso da rolada lateral, o que que você vai ver melhor aí? Se for uma rolada lateral em crânio caudal, quadrante medial e lateral, tá? Ó, como que é feita essa manobra, né? Essa rolada. Percebam aí que não vai ser possível rolar muito nessa mama, afinal de contas, existe aí uma limitação física, né, da mama, mas ainda assim é uma técnica interessante para visualização de outras estruturas, tá? Aí nós vamos ter a rolada medial, que basicamente é você rolar a mama pro lado internamente, né? A rolada lateral você roda a mama externamente. A rolada medial você faz a movimentação contrária, ou seja, rola essa mama para dentro, tá? Mais direcionada aí ao osso externo. Então, tem novidades aqui. E essa aqui é a imagem que nós vamos visualizar lá, tá? Tanto na medial quanto na lateral. Coisas muito semelhantes aí, beleza? Nós vamos ter também a rolada superior e a rolada inferior. Mais uma vez, os parâmetros são os mesmos, né? A diferença aqui é que você vai rolar a mão para cima ou para baixo agora, tá bom? Diferente da medial e da lateral. E aí, ó, quais são os quadrantes visualizados? Como essa é uma incidência em perfil que você vai realizar, os quadrantes visualizados, diferente da rolada medial e da rolada lateral, que você visualiza os quadrantes medial e lateral, aqui você vai visualizar melhor quadrante superior e quadrante inferior, tá? Então, ó, aqui nós temos uma imagem da rolada superior, tá? E a rolada inferior é uma imagem semelhante a essa. Também não tem a imagem, eu vou providenciar, depois eu mando para vocês, tá? Rolada inferior. Aí aqui nós vamos ter a técnica spot, que é uma técnica de compressão localizada, tá? É mais ou menos assim, como se nós tivéssemos aí, se nós pegássemos todo o volume da mama e soubesse que existe uma lesão próxima à areola da mama. E aí você comprime somente aquela região, tá? Qual que é o objetivo dela? Espalhar o parênquima mamário, diminuindo o efeito de soma, que é a superposição ou sobreposição de estruturas com densidade radiográfica semelhante, que pode ser responsável por imagens caprichosas, tá? Entre parênteses aí. A angulação do tubo vai depender da incidência realizada, porque essa técnica que você pode utilizar ela com qualquer incidência, tá? Como é uma técnica e não um posicionamento, você pode utilizar ele em conjunto com qualquer outro posicionamento, tá? O quadrante visualizado vai depender da incidência em questão, mas prevalece a inclusão de toda a área suspeita no FOV, né? No FOV da imagem, ou seja, no que cabe no quadro ali, tá bom? Nesse caso aqui, gente, como eu falei com vocês, se você precisa, por exemplo, digamos que foi realizada uma incidência crânio-caudal, e nessa incidência crânio-caudal você percebe que a lesão e o parênquima mamário estão com uma densidade muito próxima, né? Fazendo com que a lesão se torne uma lesão isodensa, de densidade semelhante aí ao parênquima mamário. Nessa compressão localizada, ao você comprimir uma área específica, você espalha um pouco mais a região do parênquima e você consegue enxergar melhor a área da lesão, tá?
Então, ó, basicamente é o que nós estamos vendo aqui, ó. A mama toda, né, ela tá lá em cima do book, tá? Mas, ó, você faz uma compressão localizada e você, de certo modo, você dá um, não um zoom, né? O zoom é na magnificação que eu vou explicar para vocês daqui a pouco. Mas é como se vocês focassem especificamente em cima daquela lesão, tá? E aí você consegue enxergar melhor ali as lesões adjacentes ao tecido mamário, beleza? Ó, aqui nós temos mais uma, ó, nesse caso aqui é a compressão normal e a compressão localizada, né, ou a técnica que pode ser utilizada, nós vemos ela aqui. É claro que no esquema acaba sendo um pouco mais desconfortável, né? Na vida real também é desconfortável, mas a gente não tem, a gente consegue diminuir aí o sofrimento da paciente, tá? Agora sim, magnificação. Essa é a técnica do zoom que eu falei com vocês. Magnificação, gente, basicamente é uma compressão localizada com ampliação, tá? O objetivo dela é ampliar e espalhar parte do parênquima mamário e estudar a morfologia das microcalcificações. É mais ou menos assim, gente. O paciente teve lá, fez uma incidência crânio-caudal, médio-lateral, qualquer outra aqui, verificou-se microcalcificações, só que por elas serem muito pequenininhas, o que é necessário fazer? É necessário aumentar. Não sei se foi com vocês aqui que eu falei sobre isso, mas funciona mais ou menos assim. Aquela brincadeira que nós fazemos com luz e sombra. Se eu tô, se eu tô com uma luz acesa aqui dentro do meu quarto, né, dentro do meu escritório, eu tô com uma luz acesa e eu tô com a minha mão próximo à parede, a sombra que vai ser projetada na parede, ela é de tamanho semelhante à minha mão. Porém, se eu afastar a minha mão da parede e aproximar ela mais da luz, a minha mão ela se amplia, tá? E a técnica MAG, é a chamada magnificação, serve justamente para isso, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai colocar uma plataforma abaixo da mama, entre a mama e o book, justamente para que você possa trazer a mama mais próximo da luz, afastá-la do book, e aí você tem uma ampliação dessa imagem. Então, como vai funcionar? Desse jeito aqui, ó. Ó a plataforma sendo aplicada aqui, ó. Ó o book lá embaixo, como é que ele tá. Se você utiliza essa técnica, aquelas microcalcificações, aquelas bolinhas pequenininhas, elas vão aparecer maior na imagem, tá, gente? Então, ó, basicamente, ó, nós temos aí uma calcificação evidente aqui, né? Nós sabemos que aqui também nós temos uma vasta vascularização, uma vasta ocupação aí do parênquima mamário, mas ainda assim, ó, conforme você vai magnificando, você vai ampliando, olha as microcalcificações aparecendo aqui de maneira mais evidente, né? Essas bolinhas aqui mais branquinhas, que são as mais densas, elas se tornam maiores e aí o médico consegue chegar a conclusões melhores de olhar isso aqui, tá? Aí depois nós vamos ter aqui, eu acho que é o último, será? Não, ainda tem alguns posicionamentos. Essa técnica aqui é a técnica EKL ou ID. ID por quê? ID de implante deslocado e EKL de eclume, tá? Essa técnica, ela é específica para pacientes que realizaram implantes mamários, tá? Ela é uma manobra, não é um posicionamento, mas é uma manobra. E o que que você vai precisar fazer nessa manobra? Deslocar a prótese, né? Você vai ter que deslocar a prótese para trás da mama e trazer o tecido mamário para frente, tá? Então você empurra a prótese para trás e traz aquela parte carnuda, vamos dizer, né, para frente, para que você possa visualizar aí as possíveis lesões que estão no parênquima mamário. Lembrando sempre, tá, gente? Na prótese não vai ter calcificação, não vai ter nódulo nenhum, mas no parênquima sim. Por isso que você precisa tirar a prótese do caminho e enxergar somente o parênquima, tá? E aí, qual que é o quadrante visualizado depende muito da incidência em questão. E aí, ó, como que você vai fazer? Então, ó, nesse caso aqui, se você for utilizar a placa de compressão e simplesmente for comprimir a mama, percebam aí, ó, que o parênquima mamário ele não vai ficar muito bem visualizado, o implante vai ah, ser comprimido junto. Olha como é que funciona o Eclund, ó. A profissional, ela vai puxar a parte do parênquima, meio que empurrando o implante para trás. E ó,
você vai ajustando a mama em relação à placa de compressão e no final das contas o implante fica localizado próximo ao músculo peitoral e a mama comprimida, ela vai ficar dessa forma aqui. Extremamente desconfortável, gente, mas é necessário para qualidade de vida e diagnóstico dos nossos pacientes, tá? É isso aqui que nós enxergamos quando a técnica iClund é aplicada, beleza? Ó, mais uma. E aqui, esse branco aqui, ó, diferente desse aqui, tá? Aqui nós não podemos esquecer o que, gente? Que são duas mamas, tá? É mama direita e mama. Não, peraí. Aqui, na verdade, as duas mamas são duas incidências da mama direita, só que uma, acho que é rolada medial lateral, rolada médio lateral eu não vou lembrar exatamente, mas são duas mamas, ó. Percebam, ó, que existe uma divisão entre as mamas. Isso aqui que está aparecendo, músculo peitoral maior. Isso aqui brancão que está aparecendo é justamente a prótese que foi empurrada para o fundo, tá? Então é isso. Aí nós vamos ter aí mais uma técnica que é a tangencial, ou carinhosamente chamada de TAN. Nessa técnica aí, nessa manobra, qual que é o objetivo dela? Perfilar a área a ser estudada a fim de diagnóstico diferencial entre lesões cutâneas, ou seja, cicatrizes cirúrgicas, verrugas, calcificações, cistos sebáceos, cosméticos contendo sais opacos e lesões mamárias verdadeiras. Ou seja, isso aqui é para que a gente possa pegar um pedacinho ali onde apareceu uma lesão. Por exemplo, se for uma lesão de pele, você comprime um pedaço daquela pele, justamente tangenciando, né, para que você visualize melhor a lesão. Então, ó, basicamente, ó, você primeiro vai precisar fazer a rotina, tá? Da mamografia, os exames de rotina, crânio caudal e médio lateral oblíqua, e depois você tangencia, ó, uma vez que foi descoberto aí onde está a lesão, aí você faz uma terceira, né, uma terceira imagem, né? Dentre os posicionamentos que nós já temos aí, dependendo da localização, nós vamos fazer uma segunda imagem, né? Uma terceira imagem, no caso, utilizando esse compressor alfanumérico, para que você possa localizar o seu exame. Então, ó, olha lá como é que fica a mama. Você comprime só um lado dela, tá? Então, ó, por exemplo, nesse caso aqui, ó, o quadrante superior lateral que está sendo visualizado, ó. É exatamente o que nós vemos aqui, é o que está sendo comprimido aqui, tá? Beleza? Então, tangencial, ó. Ó, aqui tem um compressor alfanumérico daquele redondinho, tá? E ó como é que é o resultado. Ó, nesse caso, olha que coisa interessante. O parênquima mamário está aqui, a lesão está fora. Então vocês percebam, gente, que é uma lesão fora. Que provavelmente isso aqui é uma lesão benigna, porque não tem nada associado, não há associação com a mama da paciente e muito provavelmente alguma calcificação, alguma lesão na pele, tá? Ou então algum corpo estranho que foi parar ali. Então, esse é o resultado esperado. Depois que você realiza, então, as incidências complementares aí, né? Desculpa, as incidências de rotina, você vai fazendo algumas incidências tangenciais até que o resultado esperado seja esse. Você desa- dissociou a lesão do tecido e aí você pode estudá-lo aí de maneira individualizada. Beleza? E por fim, aí nós temos algumas imagens da médio lateral oblíqua em mama masculina, tá? Os parâmetros são os mesmos, só que é mais para vocês visualizarem como que funciona aí o exame de mamografia em uma mama masculina. Isso aqui é o resultado que nós vemos, tá? Bastante diferente da mama feminina, beleza? E aqui, no caso, só para informação, né? Nosso último slide dessa disciplina, nós temos aí os casos de gigantomastia, ou seja, mamas muito grandes. Quais são as incidências que nós vamos utilizar, tá? Mamas que ultrapassam o tamanho do book 24 devem ser complementadas com as seguintes incidências a fim de documentar toda a mão. E aí nós temos alguns casos famosos, né, que na verdade já fizeram aí cirurgias de remoção de parte do tecido mamário, né, como por exemplo, Fafá de Belém, Jojo Todinho, entre outras pessoas aí, né?
acaba que as incidências de rotina não são suficientes e realizam-se incidências complementares para que você possa documentar toda a mama, tá? Então, aí nós temos crânio caudal direito e esquerdo, tá? Para evidenciar os quadrantes laterais, clivagem para quadrantes mediais de ambas as mamas, MLO, ou seja, médio lateral oblíquo direito e esquerda para quadrantes superiores e, por fim, perfis direito e esquerdo para quadrantes inferiores, tá, gente? Pessoal, por hoje é isso, tá? Como eu falei, eu quis trazer uma aula um pouco mais dinâmica para vocês, né? É complicado eu tratar de assuntos práticos com vocês, com teoria, mas eu fiz o possível aí para trazer principalmente as diferenças, né, entre um posicionamento e outro e dar uma base boa para que vocês possam pelo menos realizar as rotinas, tá, gente? Então, espero tê-las ajudado aí, né, pelo menos a despertar dúvidas, se tiverem dúvidas, né, por favor, me mandem no particular. Vocês sabem que a próxima aula, ou seja, a aula do dia 3, a aula de quinta-feira, será a prova, então nós temos aí, eu vou soltar esse vídeo, hoje é dia 30, é domingo, tá? Mas eu vou soltar esse vídeo já na segunda-feira de manhã, equivalendo à aula de terça, justamente para que vocês tenham tempo de digerir a informação. Se tiverem qualquer dúvida, me mandem para que até quarta, quinta-feira, antes da prova, eu consiga responder e vocês façam a prova de uma maneira mais tranquila, tá, gente? É o melhor que eu pude fazer para ajudar vocês aí com essa disciplina que acaba pegando um pouco porque a gente não tem o contato pessoal aí, né? E eu não tenho como demonstrar nada para vocês, tá bom? Mas espero que vocês tenham gostado, espero que vocês se saiam bem na prova quinta, tá? E aí na próxima semana nós já começamos então com a disciplina de controle de qualidade de imagem. Duas disciplinas muito rapidinhas, né? Que nós vamos ter controle de qualidade de imagem, vou falar um pouquinho sobre densitometria com vocês também. E aí, logo em seguida, dessa disciplina, nós já vamos para a última, que é ética, tá bom? E aí, finalmente, estarão livres aí para procurar seus estágios, né, e seguir na carreira profissional de vocês. Beleza, pessoal? Por hoje é só, um grande abraço, uma excelente semana para vocês e nos vemos então na próxima semana. Fui!